Você já está limpo do pecado? Você já está livre das amarras de Satanás? Louvado seja Deus por sua vida, você que conheceu o Evangelho, que conheceu a libertação de Cristo, você que vive para Jesus. Tenho hoje uma pequena exortação, pequena talvez no tamanho, de que teremos tempo aqui para falar, mas uma grande exortação ao que diz respeito ao nosso caráter cristão. Eu acredito que o Evangelho do Senhor, como diz em Romanos 1,16, o poder de Deus é o seu Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Nós temos poder de Deus a partir do momento que cremos no Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas. O que Deus quis trazer para nós com as boas novas? Até do livro de Gênesis até Malaquias, conhecido como a parte do Velho Testamento na Bíblia, que se diz Velho Testamento porque foi partido de Jesus em diante. A partir de Jesus, uma nova história, um novo desfecho é dado para todos aqueles que crescem no Senhor. E louvo a Deus por você que já aceitou Jesus, por você que já anda com Cristo, vive para Jesus. Porém, eu preciso lhe exortar a compreender. Se você tem sido uma pessoa que tem tido tanto da parte de Deus, que até posso dizer para você, você tem sido abastecido em tudo que diz respeito à fé, ao amor, à palavra, ao coração. Você tem tido palavras, que fortalecem você, que te ajudam, que te levantam. Isso é muito digno e louvável. Porém, nós temos que tomar uma decisão de transmitir as palavras do Senhor. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15, a Bíblia nos ensina que nós temos que ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós temos que ter a ousadia de pregar, tanto para aquele que é pobre, quanto para o rico, quanto para aquele que está, talvez, de forma obsoleta. A pessoa já esqueceu-se do Evangelho, esqueceu-se de Deus, conheceu a palavra, conheceu Jesus, mas por olhar para os homens, para olhar para as falhas das pessoas, acabaram desanimando, acabaram perdendo a fé, acabaram prostrados diante de tantas quantas situações que esta pessoa pensara no seu coração que era talvez para a sua vida a melhor coisa a se fazer. E hoje, quando nós vamos aprender através de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, a partir do versículo 19, nós vamos ver a parábola do rico e do Lázaro. Vamos fazer a leitura. Diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias de forma regalada e esplendidamente. Vamos lá, eu quero pontuar aqui as coisas para a gente poder compreender onde queremos chegar hoje aqui com esse entendimento. Uma das coisas importantes e relevantes de se entender, diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com graça e alegria em meu coração, fico feliz por aqueles que já conheceram Jesus. E estes são aqueles que vivem esplendidamente. Nós temos palavra, nós temos fé, nós temos o coração cheio de amor, nós temos as coisas de Deus evidentes em nós. Nós, aqueles que são de Jesus, aqueles que já conhecem o Senhor, os que já foram batizados, os que vivem para Cristo. Digo isso para você compreendendo a profundidade que isso aqui tem. Muitos, como eu, você, já estão fartos, ricos ao que diz respeito ao conhecimento de Jesus. Já estão cheios de entendimento da salvação, da libertação, da cura, da transformação, que a Bíblia fala em Romanos 12, que Deus vai nos transformando à medida que vamos conhecendo as coisas de Deus. Porém, a Bíblia fala que esse rico, ele vivia de forma esplêndida, ele se vestia bem. Nós temos conhecimento, como diz também Isaías 52, a Bíblia fala: veste-te da tua veste formosa, ó Jerusalém, veste-te da tua veste formosa.
Nós hoje temos a veste da salvação, a veste purificada pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo purificou os meus pecados, lavando então minhas vestes que estavam sujas, contaminadas pelo pecado, mas hoje purificadas pelo sangue de Cristo. Então, nós somos este rico. Aqueles que conheceram Jesus, nós somos este homem rico, que está vestido da veste do Evangelho, que está cheio da autoridade, vivendo regaladamente do conhecimento das coisas de Deus, que tem entendimento do que Deus pode fazer. Penso eu ser esse aqui o papel da igreja. A igreja está riquíssima em entendimento. Teólogos, mestres, pastores, apóstolos. A igreja, de forma exponencial, tem crescido muito. A igreja evangélica tem tido um grande êxito, principalmente no Brasil. Muitos são os novos adeptos, conhecedores da palavra de Deus, que estão se achegando, estão chegando junto dessa carruagem, como diz a palavra que o eunuco estava lendo e meditando Isaías, mas não entendia. E chegando à carruagem, Filipe disse: você está entendendo aquilo que você está lendo? E ele disse: eu não entendo, porque não há quem me ensine. Então, veja que Filipe foi até ele, ensinou, e ele foi batizado e foi uma bênção. Nós somos a igreja de Cristo. E como igreja de Cristo, estamos abastecidos com tudo o que precisamos. Embora tenhamos tanta fartura de palavra, embora com tanta fartura há palavras bonitas, expressões, dialetos, linguagens, para tratar e ensinar as pessoas na igreja, como pastores, obreiros, os diáconos, seja lá como for dada a nomenclatura para tais pessoas, mas para aqueles que fazem a obra de Deus. Nós temos conseguido compreender que estamos cheios, estamos regalados, estamos cheios de todo o abastecimento necessário espiritual da palavra de Deus. Mas, infelizmente, estamos vivendo de forma esplêndida, como diz o próprio hino do Brasil, deitado em berço esplêndido. Estamos bem abastecidos, mas a porta da igreja, a porta das nossas casas, a porta dos nossos corações, há aquelas coisas que nós muitas vezes fechamos os olhos para não ver e não nos esforçamos para cuidar dessas pessoas. Versículo 20 diz assim: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. O Lázaro representa as pessoas que estão precisando de ser purificadas, porque, de certa forma, a Bíblia fala que os leprosos, essas chagas, eram coisas que tiravam a pureza da pessoa. Era como se fosse, até no Velho Testamento a Bíblia fala, que era como se fosse a lepra que se apegou à pessoa, que ela transmitia aquilo para outras pessoas. Veja que há muitas pessoas que estão à nossa porta, muitas pessoas que estão diante de nós, que nós não estamos tendo o papel de igreja, nós não estamos nos esforçando para tal. E por que nós não estamos fazendo isso? O que nos motiva a estar vivendo bem, agradecidos por aquilo que temos, mas tão desmotivados ao que diz respeito ao cuidado para estes pobres que não têm a palavra? O Senhor Jesus chegou a dizer também nos evangelhos que quando nós alimentássemos um destes pequeninos, nós estaríamos fazendo como se alimentássemos o próprio Jesus. Fazer a obra de Deus, pregar, curar, libertar, isso é maravilhoso, é bom fazer a obra de Deus, usar o poder, a autoridade de Deus. A palavra nos dá essa prerrogativa, essa autoridade para mandar demônios embora em nome de Jesus, de curar pessoas no poder do nome de Jesus. Mas nós estamos esquecendo dos Lázaros à porta da nossa casa, pessoas que muitas vezes elas não conhecem a Cristo. E a igreja está dormindo, a igreja está morna, como diz Apocalipse 3, a igreja está adormecida. A igreja não tem se disposto. Quando eu falo igreja, nós temos que entender que não é uma instituição, não é uma placa de uma igreja que, tal igreja não trabalha para o evangelho, tal igreja, a igreja A, a igreja B, a igreja C. Não estou falando disso, estou falando da igreja que você representa.
Por esse motivo, comecei a introduzir aqui esse recado de hoje, perguntando para você: você já é salvo? Você já é liberto? Você já vive já a graça, a abundância do Evangelho na sua vida? Pois se você respondeu sim, se a sua mesmo que você não tenha respondido, mas se fosse responder, sua resposta fosse sim, acredito eu que você vai entender o que estou dizendo agora. Muitas vezes estamos tão mornos que estamos pouco dispostos a estender a mão àqueles que são pequenos. Estamos preocupados. Escuto muitas vezes o pastor Jaime, nosso líder de pastores em todo o Brasil, líder dos pastores da Igreja da Graça. Ele sempre fala assim: nós não temos que ter um cuidado para não nos tornarmos uns apologéticos. O que são os apologéticos? Que levantam demandas, circunstâncias da teologia, da história, disso e daquilo, enquanto o povo está sofrendo. Nós temos sim que conhecer, nós temos sim que entender, estudar, esforçar-se a conhecer a palavra, né? Pastores, né? Nós temos que ter um cuidado de, ao invés de somente trazer a letra, mas ter a unção na pregação. Porque a Bíblia fala que a pregação do apóstolo Pedro, a primeira, ele como um homem simples, um homem de pouca didática, um homem de pouco conhecimento de Bíblia, um pouco conhecimento da Torá, pouco conhecimento da leitura, um pescador, um homem que foi cheio da unção do Espírito Santo. Na primeira pregação foram quase 3.000 almas que se converteram. Havia unção naquela pregação, não era uma unção somente temática, com tempo, com idade, ou quantos anos fez, ou quantos anos faz. Isso é bom para o conhecimento, é bom saber, para a gente não ensinar coisas que são incoerentes ao que realmente acontecia. Porém, nós temos que ter o entendimento que muitas das vezes nós estamos perdendo a fé, achando que somos os donos da verdade. As pessoas precisam ver os sinais, os prodígios, os milagres. E como isso acontece, pastor? Quando nós temos o entendimento de que qual igreja eu sou. Eu sou da igreja A, da igreja B, ou sou da igreja do corpo de Cristo? Eu faço parte da igreja de Cristo. Eu tenho que pregar a verdade, eu tenho que ensinar. E entenda bem o que eu vou lhe falar. Muitas pessoas estão feridas, não é o caso aqui desse que nós estamos agora aqui fazendo a leitura do rico e do Lázaro, mas há muitas pessoas que já receberam a palavra, mas negaram. Jesus ensinou acerca daqueles que negaram a palavra. Quando você for na casa, de porta em porta, batendo, a casa que for digna, que aceitou que você entrasse para deixar a palavra, então a paz fica sobre essa casa. Entenda que Deus não obriga ninguém a servir a Cristo. Ninguém é obrigado a andar com Jesus. Mas Ele disse: aquele que não receber, aquele que não quiser a palavra, bata o pó do teu pé e vá embora. Tem pessoas que ela, além de não crer, além de ela não acreditar, não dar valia à palavra, ela ainda faz com que outras pessoas se percam. O dono da verdade, normalmente, é aquela pessoa que sabe que tem que fazer, mas cobra os demais que não fazem, sendo que quem tinha que fazer sou eu. Então entenda que o que está acontecendo o próprio Cristo nos ensina acerca dos fariseus. A religião, ela vai enfadando as pessoas. E desculpe-lhe falar isso para você, mas se você for fazer um pequeno estudo das igrejas do Apocalipse, por exemplo, as 7 cartas enviadas às igrejas do Apocalipse, você vai perceber igrejas que se avivaram, que cresceram, que melhoraram, pessoas que enriqueceram, pessoas que estavam andando em caminhos que tudo estava correto. Essas igrejas hoje elas nem existem mais. Não existem nem ruínas dessas igrejas onde foram enviadas as cartas do Apocalipse, enviada para as igrejas da Ásia. Nem existem mais essas igrejas. Que fim será a igreja brasileira? Que fim terá a igreja brasileira? Que fim terá a igreja que você é? Não a igreja que você vai. Que igreja que você é? Qual será o seu fim? Seu fim será um fim glorioso de salvação. Você deixará um legado de quantas e quantas pessoas você falou do amor de Deus, você vivenciou o amor em você e levou esse amor aos demais? Porque o Lázaro estava à porta de um homem que tinha capacidade para ajudá-lo.
Talvez, olhando nesse enredo da história, você perceba que quantas pessoas poderiam estender a mão, poderiam incentivar, aconselhar com a palavra, mas não estão fazendo assim. E não é porque elas não têm conhecimento, é porque elas estão desdenhando, estão desprezando as coisas de Deus, estão desprezando o cuidado da palavra. Por isso, acredito eu, que essa parábola nos faça entender. Muitos estão enriquecidos em tudo, estão esquecendo-se do principal, que é o Evangelho de Cristo. Pregar, curar, libertar, isso é maravilhoso. Mas ter o cuidado de atender a pessoa que está à tua porta, precisando de você, necessitando do cuidado daquilo que você tem para dar. Porque se continuarmos aqui o versículo 21, você vai ver comigo, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Veja que o Lázaro, o pobre, o que não tinha nada de Deus, que não tem conhecimento do Senhor, ele, ainda que fossem migalhas, sabe, ainda que fossem pequenas frações do Evangelho através de você, essas pessoas estão querendo. As pessoas precisam de Jesus. Veja que num ambiente onde Jesus se faz presente através de uma pessoa, quando você é a igreja de Cristo, quando você carrega Jesus, a tua bandeira é o Evangelho, é prazerosa o encontro daquele que está perdido com a pessoa que é de Jesus. Porque ela traz as palavras de Jesus, o cuidado, a essência, o semblante, o sorriso no rosto, não porque tudo está fácil, mas o sorriso de alguém que é salvo. Você sabia que quando você tem a dar, você tem que compartilhar. A Bíblia fala que quem dá, recebe. Se você aprender a dar o amor de Cristo às pessoas, você vai viver o amor de Cristo. Entendo eu que o amor compartilhado, e quem ama de verdade, quem tem amor no seu coração, amor sincero e verdadeiro, não um amor que dizem aí fora, né? Amor que a pessoa ela faz o que quer de gato, sapato, brinca e zomba, não é esse amor que eu estou falando. Estou falando do amor verdadeiro, porque quem ama dá tempo para essas pessoas. Você ama o Evangelho? Você ama a obra de Deus? Você tem que ter tempo, você tem que aprender a ter tempo para as coisas boas, você tem que aprender a cuidar dessas pessoas, você tem que se esforçar por elas. Se você ama o Evangelho, você ama a palavra, você ama as pessoas que o Senhor nos disse ide pregar o Evangelho, então, se você ama, você vai ter tempo, você vai arranjar tempo, você vai fazer tempo para fazer a boa obra. Agora, quantos estão à tua porta, ou pessoas que convivem com você, que têm amizade com você, que falam com você todo dia, mas você nunca deu a palavra para ela, você nunca mostrou a verdade, ao contrário, saem da tua boca palavras falsas, enganosas, fala mal dos outros, passa a perna, xinga, dá mau testemunho. Você é cristão? Você é de Jesus? Você já foi liberto? Porque um liberto quer ver outras pessoas libertas. Uma pessoa salva quer ver outras pessoas salvas. Esse homem, pensando nas suas riquezas, lembrando que isso aqui é uma parábola, pensando nas suas riquezas, ele poderia sim ter compartilhado com esse homem que passou a vida toda sofrendo. Há pessoas que ela nunca vai conhecer o Evangelho como você conhece. Há pessoas que nunca vai ter entendimento da palavra como você tem. Porém, estas pessoas que não tiveram entendimento, elas não terão que prestar contas ao Senhor. Mas você que sabe o que deve fazer e não faz, você vai ter que dar conta. A Bíblia fala que até as palavras que foram ditas de forma ociosa, sem proveito, ou até pior, para poder criar calúnias, para criar mentiras, para criar discórdias, essas palavras serão colocadas numa balança. Como diz lá em Daniel, mene, mene, tekel, pesado foste na balança, mas fostes achado em falta. Palavras que digo para você hoje neste Evangelho, Evangelho de Lucas, médico do Senhor, acredito eu que se você der um pouco de atenção àquilo que você aprendeu, você vai entender que nós estamos muito longe a quem deveríamos estar. Vamos falar de Jesus.
Vamos compartilhar o pão de cada dia. Vamos repartir o pão com os necessitados. Lembrando que os que não aceitarem, os que não querem, eles não serão cobrados de nossas mãos. Está lá em Ezequiel. Se você vendo o ímpio no seu pecado, sabendo tu e não avisando ele do pecado que ele está cometendo, além de essa pessoa se perder, a perdição dela eu vou cobrar de você que não fez a sua parte. Agora, se você ver o ímpio no seu caminho ímpio e avisá-lo do caminho ímpio para que saia dele e ele não sair, você livrou a tua mão e você não tem culpa nenhuma no cartório. Agora, você sabe a coisa certa, você tem o que abençoar, mas não tem abençoado? Preocupante isso, porque como igreja de Jesus, como povo de Deus, é o nosso dever fazer que a palavra, o evangelho chegue até aos pequenos, aos pobres de espírito, aqueles que estão longe do Senhor, mas querem sim, têm sede, têm fome, ainda que seja uma migalha, um pouco que você possa dar para aquela pessoa que está talvez precisando de uma palavra, de uma oração, de um esforço seu, e talvez você já nem se esforce mais. Palavra na igreja, você vai para a igreja, você vai para o culto, chega lá, você fica pensando na morte da bezerra, o pastor está pregando, você está pensando em qualquer outra coisa. Você já não tem mais tido prazer nas coisas do Senhor. Talvez seja por isso que você não tenha prazer mais de falar de Jesus. Bom, espero que você cristão, você já irmão em Cristo, você que já é de Jesus, que essa palavra tenha lhe ajudado a entender que você tem que fazer a sua parte. E aos que não são, venha para Jesus. Entenda, não há um fardo pesado para carregar. Ele disse, se o teu fardo está pesado, vem até mim que eu vou aliviar. Só que ele disse muito claro, você quer me seguir? Você quer andar com Jesus? Tome sua cruz e siga-me. Essas são as indicações de Jesus. Espero que o teu coração se abra para viver a palavra de Deus. Amém?